Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Você novo inscrito, você aqui no canal pela primeira vez. Nós vamos falar sobre janela de oportunidades na Bolsa Brasileira e também outros ativos em meio a toda essa briga, né, na taxação imposta agora, tarifaço do Trump com relação ao Brasil, 50% de taxação. Petro 4, Vale, Banco do Brasil, o que olhar, né, após o tarifaço? Claro que ainda tem a definição, tem as negociações. A dúvida, ter dólar agora é interessante, né? Mesmo com essa leve alta do dólar recente, ainda abaixo dos R$ 6, é interessante ter pelo menos um pouco ali na carteira para fazer caixa. Além disso, né, quais são as oportunidades, quais são as bravatas? É sobre isso o tema do vídeo de hoje. Pessoal, para começar, antes de falar sobre todo esse tema, tudo que está, né, em negociação, é importante falar que tem um fator que pode fazer mais preço no curto prazo, ou ter mais volatilidade, que é até mesmo essa taxação imposta ao Brasil pelo Trump, tá? Que é, talvez, uma intenção de renúncia do Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, é considerado o Fed, aqui em comparação seria o Banco Central brasileiro. Então isso pode trazer uma volatilidade muito forte com relação às próximas decisões de taxa de juros e incerteza no mercado, tá? Isso pouco foi falado no curto prazo, mas a tensão do Powell com relação ao Trump é muito forte e tá, é importante acompanhar isso de perto, porque pode fazer preço sim nos mercados. Agora, sobre o dólar, 5,56, 8% de queda nos últimos 6 meses, e né, uma alta aí, quase 2% desde do anúncio recente do Trump. Na minha visão, é importante no momento ter um pouco de dólar, pelo menos o seu caixa, pelo menos ter um pouquinho ali dolarizado, tá? Caso ocorra oportunidades de curto e médio prazo. Claro, ativos lá fora, muitos investidores brasileiros estão com procura maior, ao menos no curto prazo. Na minha concepção, o IVVB11, né, que é o ETF muito famoso, ele teve uma alta de abril para cá, desde lá daquelas taxações impostas também aos asiáticos, né, principalmente Japão, China e tudo mais, mas ainda acumula, né, negatividade no ano, 3% negativo no ano. Para mim, hoje, não seria a melhor compra, tá? Porque Bolsa Americana é bem próximo das máximas, tá? Então, é recente, né? Máxima histórica recente. Há ativos de qualidade na Bolsa Americana, na verdade, muitos ativos de qualidades, porém, tá? Se você não quer, né, gastar aí, seja com spread alto, seja com IOF, seja com outros fatores, há ETFs também, tá, em mercado brasileiro, que pode traduzir aí na composição da sua carteira. Um dos que eu estou utilizando na minha carteira recente é o FIXX11, né, ou FIX11. Ele é um ETF que vende put do S&P 500 e compra, né, aí ativos da renda fixa americana, boa parte aí de renda fixa americana. Então, para o curto e médio prazo, tá? Então, na minha concepção, é uma das formas de estar exposto à renda fixa americana, tá? Então, estude um pouco mais, é uma cota bem barato, né? Para quem faz aportes aí na casa de 500 a R$ 1.000 por mês, uma cota aí na casa de R$ 100, lançado recentemente, uma taxa administrativa de 0,39 por ano e caso ocorra a venda, né, na, na liquidação do ETF, você tem que fazer o pagamento de 15% de impostos. Aí isso já é na legislação brasileira, mas na minha visão vale a pena para quem pensa em ter uma exposição lá fora na renda fixa americana e pensando em aproveitar também as oportunidades caso ocorra aqui no Brasil, tá? Em meio a tudo isso e também ter uma certa diversificação da carteira, fora que um ETF ele não custa, né? Praticamente ele se paga no médio e longo prazo. Então está aqui mais um ativo para vocês estudarem, tá? Colocar aí para estudo se faz sentido para você estar exposto. Vamos falar do tema da semana, exposição, tá? Das principais CIAs brasileiras, Embraer disparado, aí depois vem Suzano, Minerva, KLBN, né? Petrobras, CSN, CSNA, entre outras, tá? Na minha visão, muito, né, foi esperado no dia do anúncio da taxação, se eu não me engano, quarta-feira, que ontem os papéis tivessem queda abrupta, né? Então, inclusive, muito se falava sobre ativos do minério de ferro e siderurgia terem fortes quedas. Não aconteceu assim,
tá? Vou começar falando de Petrobras, também era esperado forte queda ao menos no curto prazo, e hoje fechou em alta, né, 32,63. Olhando, né, para a Petrobras, 3% da carteira de receita da companhia, né, regiões onde a Petrobras gera receita, do último trimestre, essa informação oficial da Petrobras, 123 bilhões, 3% é nos Estados Unidos, aproximadamente 4 bilhões por trimestre, tá? Isso daria aí um pouco mais de 12 bilhões, a depender de trimestre a trimestre por ano, tá? Isso tem um impacto considerado por alguns analistas baixo, mas é um impacto, ao mesmo curto prazo. Isso pode ser sentido fora vários fatores que têm feito o preço na Petrobras. Na minha visão, se o mercado bater mais no papel com esse fator, né, abaixo dos R$ 30 tem aporte, tá? Então, na minha visão, não é tão influenciado, boa parte da receita ainda advém, né, do nacional e tudo mais, parte ainda diversificada na China, na Europa, então, no qual, né, a Petrobras vende basicamente petróleo, você tem fatores que pode ser combinado essa realocação para outros países com facilidade, no sentido de mesmo sofrendo com preço, tá? Fora as negociações no curto prazo. Olhando, né, para uma outra notícia, Petrobras pressiona, mas o lado da Foz do Amazonas não deve acontecer em julho. Então, IBAMA, mais uma vez, frustrando novamente o cronograma proposto pela Petrobras no curto prazo. Isso daqui sim faz preço. Por quê? Isso daqui adia o otimismo com a margem, né, equatorial, que pode sim trazer um novo nível de crescimento para a Petrobras, ao menos no curto prazo. Então, isso faz preço no papel, deixa o papel ali laterizado, nos dá oportunidade, caso ocorra do papel apanhar mais, comprar a maiores quantidades, continuar laterizado, novos aportes, tá? Mudando um pouco, falar de Semin 3, foi citado ali entre uns dos ativos que mais sofreria impacto. Lembrando que Semin 3 saiu dos 6, né? 6 e pouco, 6,50 lá no início do ano, veio para os abaixo dos R$ 5 recentemente. Então, por que o ativo não caiu mais, Felipe? Por quê? Um simples fator, né? O ativo ele já vinha caindo forte, vinha forte pressionado, pode ter uma correção agora depois dessa recuperação, mas vamos acompanhar, tá? Olhando mesmo, né, os resultados recentes, o último resultado que nós tivemos das regiões onde a Semin 3 gera receita foi no ano de 2024, 4 bilhões de receita. Desses, boa parte é na Ásia, tá, pessoal? Então, 82% na Ásia, claro, vai respingar ali alguma coisa, tanto na Europa como também nos Estados Unidos, porém o impacto é bem baixo, tá? Então, se o mercado decidir punir o papel, eu entro aí, novos aportes abaixo dos 4,80, o último aporte nos 4,83. Na minha concepção, com ela, praticamente valendo duas vezes, né, o último fluxo de caixa líquido do trimestre, para mim, faz muito sentido, fora a perspectiva de dividendos, fora a perspectiva de crescimento da empresa no médio e longo prazo, tá? Olhando para a Vale, muito se falou na hora da taxação que a Vale sofreria bastante, e, né, na verdade, a Vale até deu uma certa sorte no sentido de alta, né, no minério de ferro lá fora, talvez uma alta na demanda do minério de ferro. O papel saiu dos 53 por 55 rapidamente, tá? Isso na data de ontem. Então, boa parte também da receita está indexada à China, então, na minha visão, por mais, né, que isso possa fazer preço, porém, né, abaixo aí de 5% de receita nos Estados Unidos, a preferência nesse sentido de preocupação é pela concorrência, né, de Simandou, que está aí a todo vapor sendo construído para a reta final do ano, e a partir do ano que vem já faz preço nos resultados da Vale, tá? Pela qualidade aí no minério, tá? Então, é um fator a pesar. Nos aportes abaixo dos 53, que era aqui que eu vinha fazendo aportes, ao menos no curto prazo, lembrando que Vale deve anunciar proventos logo logo, tá? E tá dando continuidade, um aporte recente, eu aproveitei ontem, Banco do Brasil hoje fechou nos 21,14, porém perdeu os 22 recentes, tá? Então, isso, para quem vem acompanhando, pode ser mais uma janela de oportunidades. Lembrando, né, que Banco do Brasil, nesse momento, é importante lembrar aos investidores que você não pode olhar só PL, não pode olhar só preço, valor de patrimônio, né? Quanto que está sendo negociado, tá? Ah, PL de 3 vezes. Não, legal, ótimo. Para mim é uma das melhores compras. Negocia em 0,7 vezes, tá? Então, a cada R$ 1 de valor de patrimônio que você paga, na verdade você está pagando 70 centavos, levando ali 30 centavos de gorjeta, né? De graça, entre aspas, tá? Mas por um fator, o que o mercado está precificando? O mercado está precificando o pico da inadimplência do segmento rural, que pode ser impactado mais uma vez, dessa vez agora, pela a exposição do tarifaço, né? Mas vários outros fatores de surpresa no segundo trimestre pode acontecer, tá? Então, para mim, vou fazendo pequenos aportes, vou aportando com constância, inclusive na própria terça-feira eu ia vendendo put em Banco do Brasil para os 20,83, né? Vencimento agora semanal. Porém, né, repensando um pouquinho, fiz o aporte lá nos 21 e 22. Quem sabe agora tem aí mais oportunidade de vender put
pensando num preço até mais atrativo, quem sabe. Claro, né, se você for exercido ali na venda da put, né, em Banco do Brasil, para quem quer ter o papel, é nada mal, tá fora o prêmio que você levou. Mas é aquilo, é paciência, tá? Nós teremos ainda oportunidades no decorrer do ano de compras até melhores, na minha visão, em Banco do Brasil. Para isso, é importante ter caixa, tá? Agora, sobre os papéis que têm apanhado de graça em meio aos fatores de curto prazo, coloque no seu radar, é o que eu faria e é o que eu estou fazendo, estudando um pouco. Primeiro é BB Seguros, por mais que aquela questão lá de Banco do Brasil, inadimplência, questão do agro, sofrimento. Para mim, dividendo de 1,95 para agosto chama a atenção, aproximado, né? 1,95 pode ser superior no decorrer você ter ali a questão de taxa Selic, né? Sendo corrigido nesse dividendo da BB Seguridade, e também, né, o papel ele caiu aí cerca de 3, quase 4% nos últimos 5 dias. É um papel de defesa contra a alta na taxa de juros que, ao menos no curto prazo, deve ser mantido nesses patamares, tá? Não perdeu os fundamentos de curto prazo, então não fez muito sentido o papel sair dos 42, quase 43 para os 38, depois 35, não tem nenhuma grande justificativa, pode ser a futura precificação dos resultados, mas nada ainda presente, né? E abaixo dos R$ 35, ali nos 34, tem ordem para novos aportes. Um outro papel, que foi o pós-dividendos, foi o Banco ABC. Hoje nós tivemos uma fala do Lira, ex-presidente da Câmara do Congresso, né? Do qual ele fala que uma das medidas com relação a imposto de renda, né, isenção, que deve chegar a 7 mil por renda, deve alcançar aí, em compensação, ao dividendo distribuído para fora, né? Então, pode surgir uma taxação para dividendos distribuídos para fora. Então, isso pode ter precificado algumas empresas que têm capital aberto aqui, porém controlador lá fora. É o caso do Banco ABC Brasil, que me chama a atenção, pós-dividendos, sair dos 22, claro, tem, né, aí a data cost e tudo mais, mas ainda assim, abaixo dos 21, dos R$ 20, na verdade, tem acompanhado melhor, ali nos 19, 18, para entrar, tá? Para mim também é bem atrativo esse ativo. Em G Brasil, não vi nenhum motivo para o papel sair também dos 45 para os 48, praticamente recentemente, 47, aliás, e vim também para os 41, tá? Então, correção aí no curto prazo e já está no meu radar novamente. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar tão extenso. Volto a reiterar que o vídeo não é uma recomendação da compra ou de venda de ativos e sugiro a sua inscrição no canal para alcançarmos mais investidores. Espero que tenha ficado muito bem claro que eu tenho feito, a minha posição em relação a tudo isso no curto prazo. E por último, é sempre importante, uma dica aqui para você investidor, é manter a cabeça no lugar, a caixa sempre preparado. Uma das considerações que você deve levar é que o mercado no curto prazo ele tem, né, feito fortes quedas em papéis pela baixa liquidez, né, dos agentes de mercado brasileiros. Boa parte dos agentes da Bolsa Brasileira hoje é estrangeiro, tá? Então é um trio ali estrangeiro de bancos e isso pesa muito na volatilidade de alguns papéis. Então esteja sempre preparado para oportunidades. Até o próximo, valeu demais!